Ok. Então, nessa aula, o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar para vocês é como aquela ideia do Bohr de quantizar um momento angular, né, de falar que no átomo de hidrogênio ou no átomos com um único elétron, se você quantiza o momento angular, se você diz que as órbitas fisicamente aceitáveis são aquelas cujo momento angular é um múltiplo de H cortado, você consegue calcular os níveis de energia atômicos com uma precisão muito boa, né? Explicar todas aquelas linhas espectrais, e isso foi um sucesso muito grande, né? Quer dizer, é uma regra muito simples, você fala que L igual a NH cortado, e dali você deriva uma série de resultados experimentais, e assim, a grosso modo, óbvio, tem muita coisa faltando, mas a grosso modo você explica o funcionamento ali do átomo de hidrogênio. Então, da onde veio isso, né? Por que essa ideia apareceu? Se vocês lembram, deixa eu avançar um pouquinho aqui, que eu acho que eu tenho umas figurinhas. Então, o Bohr fez esses 4 postulados para tentar explicar as linhas espectrais do hidrogênio. É que os elétrons se movem em órbitas circulares. Essas órbitas, então, em uma órbita circular, o elétron está acelerado, mas ele postula que a energia do elétron é conservada, que não há emissão de radiação devido a essa aceleração centrípeta, e que as órbitas possíveis são aquelas onde o momento angular é quantizado. E a ideia dessa quantização ela vem de de Broglie, né, de que existe uma onda associada a esse elétron. Essa onda ela está esparramada ao longo da órbita, e para que você tenha uma onda que se encaixe direitinho na órbita, que não sofra interferência com ela mesma, você teria que ter essa condição de que o comprimento da órbita é um múltiplo do comprimento de onda. Então, 2πr é n vezes lambda. Aí daqui, usando que lambda é h sobre p, a gente tira então que r vezes p, que é o momento angular, se a gente olha para cá, r vezes p é n h sobre 2π, que é o NH cortado. Então, a regra de quantização que ele impõe é uma regra de consistência do comportamento ondulatório num sistema periódico. Então, como o sistema é periódico, a onda tem que ficar dando volta aqui. Então, se ela se encaixar direitinho, você tem uma coisa mais ou menos estacionária, enquanto se ela não se encaixar direitinho, a cada vez que você der uma volta, você vai ter uma onda interferindo com ela mesma, e isso destruiria, então, a possibilidade de você ter o elétron ali. Então, essa condição, então, a emissão, então, isso aqui dá um nível, vão resultar em níveis discretos de energia, e emissão e absorção de luz é quando o elétron muda de órbita. Então, como que você aplica esse tipo de ideia, né, essa quantização, para outros sistemas? Então, isso aqui, né, esse tema aqui, eu vou depois comentar um pouquinho no final, é uma coisa que vai ser proposta pelo Sommerfeld e por outros. Tem uma participação do Einstein também nisso, que eu vou comentar mais no fim. E essa história toda ela vai se arrastar até mais ou menos 1970, quando tem uns trabalhos mais recentes de um cara chamado Gutzwiller, que trabalhava na IBM em Nova York, e onde ele mais ou menos consegue, a partir da teoria quântica completa, reobter essas regras de quantização antigas e mostrar que elas são, de fato, boas aproximações para a teoria quântica completa. Então, vamos lá. Então, o que o Sommerfeld, Wilson e outros também aqui propuseram? Falou, olha, a questão toda tem a ver com o movimento periódico. Quando você tem movimento periódico, você vai ter essa onda que representa a partícula, e essa onda tem que se encaixar, de certa forma, no espaço disponível para ela, da mesma forma que a função de onda aqui do elétron ao longo da sua órbita, que é um sistema periódico. Então, o que eles propuseram é o seguinte:
eu vou ler essa expressão e depois a gente vai tentar destrinchar um pouquinho e aplicar ela para sistemas simples para ver o que resulta. Então, ele fala, olha, se você tem um sistema periódico, o que a gente tem que fazer é garantir que a integral de P de Q, então P vai ser o momento canonicamente conjugado à coordenada Q, eu já vou explicar o que é isso. Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, você tem x e px, y, py, z e pz. Em coordenadas polares, a gente vai ter L de θ, que são as coordenadas conjugadas. Nós vamos já mostrar essas coisas. Então, essa integral de P de Q no circuito da órbita, no circuito fechado, a gente está supondo que o movimento é periódico, isso tem que ser um múltiplo de H. Então, isso seria a generalização dessa expressão do Bohr. Tá? A gente vai ver que isso aqui, de fato, é um caso particular dessa regra mais geral. Tá? Então, essa é a proposta dele. Então, vamos tentar entender o que isso quer dizer e aplicar isso para alguns sistemas e ver que realmente os resultados são bastante bons quando a gente aplica essa regra. Então, isso aqui é chamado de uma regra de quantização. Então, novamente, isso não é uma teoria, né? A gente não sabe de onde quem está tirando isso, a gente só está tirando isso como uma ideia, né, heurística de encaixar a onda representando a partícula nessa órbita periódica. Então, muito bem. Então, o que são essas variáveis canônicas, né, a que se refere essa regrinha? Então, para a gente lembrar isso aqui, vamos lembrar, vocês já devem ter visto, pelo menos em parte, essa formulação lagrangiana da mecânica clássica, né, que é uma forma de escrever as equações de Newton de um jeito um pouco mais prático. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente define esses QKs que são chamados de coordenadas generalizadas. Então, eles podem ser as próprias coordenadas cartesianas da partícula, x, y e z, ou podem ser coordenadas cilíndricas, né? Por exemplo, ρ, φ e z, ou esféricas, r, θ, φ, ou qualquer outras coordenadas que você ache conveniente para descrever o estado da partícula. Tá? Então, qualquer conjunto de coordenadas que descreva o estado da partícula de forma única podem ser tomadas como coordenadas generalizadas. E o que a gente faz nessa formulação lagrangiana? Então, a lagrangiana do sistema, então, dessa partícula no potencial é uma função que depende das posições e das velocidades. Então, por exemplo, x, y, z, x ponto, y ponto, z ponto, ou ρ, φ, z, o ponto, φ ponto, z ponto, etc. Então, e ela é dada pela energia cinética menos energia potencial. Então, conhecida, né, a energia cinética e a energia potencial, a gente deve escrever essas quantidades em termos das coordenadas de nossa preferência, né? Então, se for coordenadas cartesianas, a energia cinética vai ser m sobre 2, que multiplica x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Se for cilíndricas, vai ser energia cinética seria m sobre 2, que multiplica ρ ponto ao quadrado mais ρ2 φ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado e assim por diante. Então, você escreve energia cinética e energia potencial em termos das coordenadas de sua preferência e as equações de movimento para essas coordenadas, sejam elas quais forem, é dada pelas equações de Euler-Lagrange, que é essa daqui. Então, você faz dl dq ponto, ddt disso, e iguala com dl dqk. Para cada k igual a 1, 2, 3, ou o que for que sejam aqui as suas coordenadas. Tá? Então, uma das grandes vantagens dessa formulação lagrangiana é que essa expressão das equações de Euler-Lagrange, ela independe da escolha de coordenadas que você faz. O que não é verdade para a equação de Newton. Quando você escreve F igual a MA, então em coordenadas cartesianas, M vezes... eu volto nesse ponto daqui a pouquinho, mas o que acontece...
Deixa eu explicar melhor. Pois, em coordenadas cartesianas, a equação de Newton, você lê mx dois pontos igual a fx, certo? Esse é o formato nas coordenadas cartesianas. My dois pontos, fy, etc. Em coordenadas esféricas, por exemplo, ou cilíndricas, não é verdade que mφ dois pontos igual a fφ. Isso está errado, não é essa a equação de Newton. Quando você projeta a equação de Newton nas coordenadas não cartesianas, aparecem termos a mais ali e a equação não mantém a sua forma. Então, não é verdade que mφ dois pontos igual a fφ, assim como é verdade que mx dois pontos igual a fx. No entanto, as equações de Euler-Lagrange têm essa forma para qualquer coordenada. QK pode ser x, pode ser φ, pode ser θ, sempre vale isso. Acho que nos exemplos talvez fique mais claro. Então, muito bem, dentro dessa formulação, o momento conjugado à coordenada QK é essa derivada que aparece aqui. Então, a gente define aquele momento que vai aparecer nessa expressão como sendo dl de QK ponto. Tá? Então, dado um problema, escolha suas coordenadas, escreva a sua lagrangiana e veja quem são os momentos canonicamente conjugados às suas coordenadas de preferência e a cada uma dessas coordenadas nós vamos impor que a integral de P de Q na órbita fechada seja um múltiplo inteiro da constante de Planck. Então, num sistema periódico de 3 graus de liberdade, x, y, z, por exemplo, vai aparecer Px dx igual a nxh, Py dy nyh, Pz dz igual a nzh. Ou seja, vão ter 3 números quânticos, nx, ny e nz. Então, a quantidade de números quânticos, que aqui no problema de Bohr era um só, vai depender da dimensionalidade do sistema. Tá? Então, muito bem. Então, vamos fazer... Então, esse é o conteúdo da aula e nós vamos tentar entender isso aqui, né? Entender essa regra de quantização, entender essa história aqui do momento conjugado. E nós vamos resolver, então, essencialmente, 3 problemas e esse é o conteúdo da aula. Alguma pergunta, alguma coisa aqui que está muito... que vocês não viram? Vocês já viram a formulação de Lagrange em algum... Pelo menos uma visão inicial, provavelmente vocês já devem ter tido, né? A gente viu em MacG, né? MacG1. MacG1, tá, beleza. Tá. Vocês viram também, por acaso, a formulação hamiltoniana da mecânica? A hamiltoniana, as equações de Hamilton, essas coisas? Também. Também, beleza, legal. A gente vai ver que a mecânica quântica, ela pode ser, na verdade, vista de 2 maneiras. Ela pode ser vista como uma generalização das equações de Hamilton ou das equações de Lagrange. A equação de Newton acaba sumindo do cenário quando você faz essa formulação quântica da mecânica. Então, vamos lá. Então, vamos tentar olhar isso aqui primeiro no problema do oscilador harmônico. Então, o oscilador harmônico em uma dimensão. Então, só tem uma coordenada, então eu espero um único número quântico. Esse é um sistema periódico, então eu posso aplicar essas regras de quantização. Então, o que é lagrangiana? Está aqui energia cinética, menos energia potencial, e eu vou saber, né, quem que é o momento conjugado à variável x. Então, o momento conjugado a x é dl de x ponto. Então, deriva em relação a x ponto, cai um 2, fica mx ponto, que é o momento usual que a gente conhece. Então tá aí, eu sei quem que é o P, eu sei quem que é o Q, então eu porto o X, e eu quero calcular esse negócio. Então, como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu faço a integral de P de X para encontrar essa quantização das energias do oscilador harmônico? Então, tem 2 maneiras de fazer isso com o oscilador harmônico. Na verdade, tem mais, mas tem 2 maneiras diretas de fazer isso. Eu vou mostrar as 2 para vocês. Uma é o cálculo direto que a gente faria genericamente,
E o outro é um cálculo mais, assim, vamos dizer assim, mais esperto, né? Onde você usa umas propriedades geométricas e calcula tudo sem fazer integral nenhuma, na verdade. Então, vamos ver primeiro a forma força bruta, né? Como que a gente calcularia isso se a gente não soubesse o truque. Então, está aqui. Eu vou usar, então, a expressão da energia do oscilador harmônico. Então, a energia do oscilador harmônico é energia cinética mais energia potencial. E eu vou escrever essa energia em termos do momento. Ou seja, eu estou escrevendo no fundo a hamiltoniana do problema. Então, como P é mx ponto, x ponto é P sobre M, eu substituo esse x ponto aqui por P sobre M, ele entra ao quadrado, então fica P2 sobre 2M. E eu vou escrever também a energia potencial em termos da frequência. Eu sei que a frequência do oscilador é raiz de K sobre M, então eu vou trocar esse K por M vezes ômega 2. Tá? Fica mais simpático escrever em termos da frequência, mas é questão de gosto. Então, como a energia é conservada, dado uma posição x, eu sei o valor do momento, porque isso mais isso tem que ser sempre igual a E. Então, eu posso resolver essa equação para P em função de x. Então, o que a gente faz? A gente multiplica tudo por 2m, então vai ficar 2me, some 2m aqui, aqui some 2, fica m2 ômega 2x2. Passa esse cara para o lado de lá e tira a raiz. Então, isso aqui é P em função de x. Então, dado a posição x, eu tenho P. Notem que existe aqui um sinal, né? Na verdade, P pode ser mais ou menos isso, porque o oscilador pode estar esticando, pode estar indo para a direita, né? A velocidade pode estar aumentando e pode estar voltando, a velocidade pode estar diminuindo. E a integral que a gente tem que fazer é a integral então, de P dx em toda uma órbita fechada. Então, enquanto o oscilador vai do seu ponto de mínimo alongamento até o máximo alongamento, eu estou chamando esses pontos de A, então ele vai de menos A até A e depois volta de A para menos A. Tá? Então, essa é a integral ao longo do circuito fechado de uma oscilação. Como esse problema é simétrico em relação a x, deixa eu ver se tem olha só, você esquece o resto, olha só essa figurinha. Essa aqui é o desenho de P em função de x, certo? Então, tem que fazer a integral daqui até aqui, de menos A até A. Então, o que vai dar a integral? Vai dar a área debaixo dessa curva e depois eu continuo integrando daqui até aqui. Então, vai ser a área desse pedaço mais a área do pedaço de baixo, que são iguais, né? Porque eu tenho uma simetria a energia só depende de P2 e de X2, essa elipse aqui é totalmente simétrica. Então, em vez de fazer a integral de ida e volta, eu posso fazer duas vezes a integral só de ida. Certo? Então, quem que é esse ponto A, que é o ponto de máximo alongamento do oscilador, é o ponto de retorno, né? O ponto onde a velocidade vai para zero e ele começa a voltar. Então, se a gente olhar aqui para qualquer uma dessas expressões, quando a velocidade for zero, eu estou no x igual a A, e vamos olhar aqui para essa daqui, que está em termos da ômega. Então, o momento é zero, né? Então, quando x igual a A, então o valor de x vai ser 2 vezes E sobre M ômega 2 raiz. Tá? Então, é o valor de x onde a velocidade é zero. Esse é o máximo valor que o x pode obter. E eu vou, então, 2 vezes de menos A até A. Então, isso aqui é uma das formas de eu calcular essa integral. A gente faz essa integral e resolve o problema. A outra forma, deixa eu ver aqui. Eu não fiz a integral, tá. Então, isso aqui vai ficar como exercício para vocês, ou então a gente faz daqui a pouco, a gente pode tentar resolver juntos essa integral aqui para ver que dá o mesmo resultado. Tá? Então, a gente faz essa integral e feita a integral, então você vê o que acontece. O x vai sumir, certo? Eu faço a integral em x, isso aqui vai ser uma coisa que vai depender da energia, eu vou igualar isso aqui a NH, e aí eu vou obter o E em função do N. Né? E esse vai ser o jeito que a quantização vai funcionar. Tá, então, em vez de fazer essa integral nesse momento,
eu vou mostrar para vocês que tem um outro jeito de fazer essa conta, que é muito mais simples e mais elegante, e que, obviamente, tem que dar a mesma coisa. Então, essa segunda maneira é o seguinte, a gente observa que, quando eu faço o desenho da trajetória de P em função de X, né, que é essa expressão aqui, então eu vou para sinal positivo para cima, aí uso P igual a menos isso para completar a curva por baixo. Eu posso fazer isso de uma outra forma, escrevendo essa expressão da energia, E igual a P2 sobre 2M, mais M ômega 2x2 sobre 2. Se eu dividir por E dos dois lados, essa expressão de energia, eu obtenho isso aqui. Ó. O E que estava aqui, eu passei dividindo. E eu posso reescrever essa expressão de conservação de energia como sendo P2 sobre B2. Então, eu defino B como sendo a raiz quadrada desse cara. E x2 sobre A2, onde A, então, é a raiz quadrada de 2E sobre M ômega 2. Isso é a equação de uma elipse. Notem que esse A que aparece aqui é o mesmo A que a gente viu aqui. É realmente o ponto de maior distensão dessa molinha. Então, a equação, o gráfico de P em função de x é uma elipse, que tem semi-eixos B na direção aqui de P, A na direção de X, então isso aqui vale B, isso aqui vale A. Ela está centrada, é uma elipse centrada na origem, né, com centro na origem. E o que eu quero fazer, que é calcular então a integral de P de Q, isso é a área da elipse, certo? A integral é a área, então a área da elipse eu sei que é π A vezes B. Então a integral de P de Q é π AB. Então, quando a gente multiplica A por B, veja que a massa cancela, vai ficar 2E com 2E em cima, então 4E2 sobre ômega 2, isso sai da raiz como 2E sobre ômega, e tem o π multiplicando. Tá, então, a integral de P de Q dá 2πe sobre ômega, e esse é o resultado que vocês têm que obter ao fazer essa integral. E isso a gente iguala, então, com NH. Essa é a regra de quantização. Então, as energias então, vão ser discretas, só vão ser possíveis quando esse N for inteiro. Então, vou chamar esse N de EN, vou colocar um índice N para cada valor de N eu tenho E. Então, o que ele é? É NH sobre 2π, ou faltou um ômega aqui. Né? Faltou um ômega multiplicando, esqueci o ômega aqui. Então, isso aqui vai ser H sobre 2π, H cortado. Então, dá N, H cortado, ômega. Certo? Essa é a expressão das energias para o oscilador harmônico. Então, faltou o ômega aqui, eu vou corrigir isso depois. Ok? Perguntas aqui? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aplicando uma receita. Né? Tem uma receita que foi dada para a gente. O que você tem que fazer para achar os níveis de energia é isso. Tá? Então, nós estamos aplicando essa receita para o oscilador harmônico, achamos o momento, achamos P em função de X, calculamos a integral de P de X e igualamos isso a NH. Então, essa é a coisa que diz aí, está aí o seu resultado. NH cortado ômega. Alguém sabe se esse resultado está correto? Não sei se alguém já viu quais são os níveis de energia quânticos no oscilador harmônico. Falta alguma coisa aqui, será? Então, vocês vejam, né? Qual que é o estado de menor energia aqui, se isso aqui tivesse correto, seria zero. Para N igual a zero. Deixa eu ter um comentário aqui. Não faço a menor ideia, ok. Eu acho que vocês não viram isso ainda. Mas, se vocês lembrarem, para quem já tem um problema da lista, que é para tentar estimar a energia do estado fundamental do oscilador harmônico, usando o princípio da incerteza. Então, qual que é o estado fundamental de um oscilador harmônico clássico?
ele está totalmente em repouso, é energia zero. Certo? Ele está em x igual a zero, com momento zero. Aí você tem energia zero, que seria o equivalente a ter o n igual a zero aqui. No entanto, a gente sabe que isso não é possível. Se você fez aquele problema já, senão eu vou resolver um dos que eu quero resolver amanhã com vocês, na quarta-feira com vocês, você não pode ter, de acordo com o princípio de incerteza, posição zero e momento zero. Isso não é permitido. Você estaria medindo posição e momento com precisão absoluta. E a gente sabe que o erro na medida de posição é correlacionado com o erro na medida do momento. Delta x, delta p tem que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. Então, se você impõe essa regrinha e tenta estimar o estado fundamental do oscilador harmônico, vocês vão ver que o resultado é h cortado ômega sobre 2, né, que é chamada de energia de ponto zero, que é a energia de ponto zero correta, que a gente obtém desse problema, é o que vai sair da mecânica quântica. Então, na verdade, aqui está faltando essa energia de ponto zero. Tá? O resultado correto seria n mais meio de h cortado ômega. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, eu não vou tentar fazer isso agora. Eu ia tentar corrigir aqui o ômega, né? Então, falta o ômega aqui, né? Então tem um h cortado ômega. O resultado correto é n mais meio de h cortado ômega. Então, o estado fundamental tem energia h cortado ômega sobre 2. O próximo tem 3 meios de h cortado ômega, depois 5 meios de h cortado ômega. Então, o espaçamento entre os níveis está correto. É 1 h cortado ômega entre cada nível. Mas está faltando aqui a correção do estado fundamental. Então, essa regra de Sommerfeld, ela vai ser corrigida. O Einstein diz que isso aqui está errado, que não pode ser assim. Eu vou falar isso no último slide da aula. E, além disso, falta um fator. Isso aqui não deve ser NH, mas deve ser N mais alfa vezes H, onde alfa pode ser 0, pode ser meio, pode ser 1/4. Ele depende um pouco do sistema. Então, tudo isso vai evoluindo ao longo dos anos, mas acho que para essa primeira passada basta isso, já é uma boa aproximação. Então, a gente está errando por meio h cortado ômega. Mas está aí, a gente descobre que, de fato, o oscilador harmônico também tem energias quantizadas, o que é bacana. Perguntas? Vocês estão comigo aqui nessa conta? Eu vou deixar isso aqui como está. Depois a gente pode tentar fazer isso aqui juntos, quando, né, depois de passar esses slides, só para a gente ver como que isso aqui, como esse tipo de cálculo acaba funcionando. Muito bem. Exemplo 2. Então, eu vou voltar agora para o exemplo do movimento circular do Bohr. Então, o Bohr, ele queria então considerar o movimento do elétron em torno do núcleo como uma órbita circular. Então, momento angular conservado, o movimento é plano, então posso fazer tudo no plano XY. E como o potencial é central, o ideal é a gente usar coordenadas polares, certo? Então, vamos olhar para a Lagrangiana, olhar para os momentos conjugados e fazer as regras de quantização para ver o que acontece. Então, está aqui, ó. Lagrangiana em coordenadas polares, então a energia cinética na direção RR ponto, na direção φ é Rφ ponto. Então, R ponto ao quadrado mais R2φ ponto ao quadrado, menos o V de R. Então, qual que é o momento aqui que ficou meio embolado? Então, o momento na direção R é dl dr ponto, né? Sempre a derivada da Lagrangiana em relação à sua velocidade. Então, dl dr ponto, se a gente derivar em relação a R ponto, cai um 2, fica mr ponto. O momento conjugado à coordenada φ é dl de φ ponto. Então, se a gente deriva a Lagrangiana em relação a φ ponto, eu tenho φ ponto ao quadrado, então cai um 2 de novo, vai ficar mr2 φ ponto. Então, a gente vê que Rφ ponto é a velocidade na direção φ. Então, isso aqui é a mesma coisa que mrφ ponto, mrvφ, e isso é o momento angular, certo?
é a coordenada radial, vezes a velocidade na direção perpendicular, que é Vφ. Então, o momento conjugado à coordenada φ é o momento angular. E no movimento circular, eu tenho R constante, então o PR é zero, certo? Não tem R ponto, R constante, R ponto é zero, PR é zero. Então, não tenho nada acontecendo na direção radial, eu só tenho um movimento periódico na direção φ. E eu tenho que fazer, então, a integral de Pφ dφ igualar isso a NH. Pφ é o momento angular, que é constante. A integral em φ no movimento periódico, então, vai de 0 a 2π. Então, isso aqui sai o L, que é constante. Integral em dφ dá 2π. Eu fico com 2πL igual a NH. Ou seja, L igual a NH cortado. E a gente recupera aqui a regra de Bohr. Certo? Então, isso aqui mostra que aquela generalização do Sommerfeld inclui a regra de Bohr, né? É inspirada na regra de Bohr, mas contempla também outros movimentos periódicos. Então, a gente pode quantizar qualquer tipo de movimento periódico, em princípio, usando essa relação. Daqui a pouquinho, eu vou voltar nesse problema e vou considerar, então, o movimento elíptico. A gente sabe que as órbitas de um problema de força central, o movimento circular é um caso bastante particular. As órbitas, em geral, são elípticas, tipo as órbitas de Kepler. E aí o R ponto vai variar, né? O R muda na órbita elíptica, você tem o periélio, o afélio, e aí tem uma outra regra de quantização. A gente vai ter que quantizar tanto o movimento angular quanto o movimento radial. Tá? A integral radial que aparece é bem complicada, mas a gente vai só dar uma olhada rápida. Esse é um problema que o Sommerfeld resolveu depois que propôs essas regras. Então, antes disso, eu quero fazer um outro problema simples, também periódico, que é uma partícula num poço infinito de potencial, que nós vamos resolver depois. Todos esses problemas vamos resolver pela mecânica quântica um pouquinho mais para frente, de forma precisa. Alguma questão aqui? Alguma pergunta? Fiquem realmente à vontade de perguntar qualquer tipo de detalhe, né? Eu acho que é importante, a gente tem tempo, as aulas são curtas, então fiquem realmente à vontade de perguntar qualquer coisa. Ok, então vamos fazer um terceiro exemplo dessa regra de quantização, que é uma partícula então aprisionada num potencial que a gente chama de poço infinito ou potencial de paredes rígidas. Então a partícula está aprisionada num movimento unidimensional, isso aqui é uma dimensão, onde então o potencial é zero se ela está entre menos A sobre 2 e mais A sobre 2. Aqui é A sobre 2, faltam um 2 aqui. Mas o potencial é infinito fora disso. Então, ela está aprisionada numa caixa de tamanho A, de menos A sobre 2 a mais A sobre 2. Nesse intervalo, a partícula livre então vai ficar batendo nas paredes da caixa. Né? Classicamente, você coloca a bolinha ali, ela fica batendo nas paredes da caixa. O movimento é conservativo, então a colisão é sempre elástica com as paredes. E energia é conservada, né? Dentro do poço infinito, a partícula é livre, então a energia é P2 sobre 2m, ou mx ponto ao quadrado sobre 2. Como E é conservado, P é conservado. Só que P é conservado imóvel. Né? Então, enquanto a partícula, se a gente fizer o análogo dessa figura, né? P em função de x, que é isso que a gente vai ter que integrar na nossa regra de quantização, a figura correspondente a essa daqui. Ó. Enquanto a partícula está indo da esquerda para a direita, ela tem velocidade ou momento constante, positivo, ela está indo para cá, momento positivo. No momento que ela colide com a parede, ela instantaneamente troca o sinal da velocidade, então P vai em menos P, e então a velocidade fica negativa até ela atingir outra parede. Ela vem aqui, bate, vem para cá, bate, vem para cá.
Então, isso aqui, obviamente, é uma idealização, né, do movimento real. Essa parede infinita, na verdade, não existe. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Olha, por que A sobre 2? É só uma questão de escolha. Eu estou fazendo a caixa, né, o poço de tamanho A. Então, eu estou só centrando isso no zero. Tá? Então, de menos A sobre 2 até A sobre 2. Tá? Eu poderia ter feito de 0 até A, por exemplo, mas eu estou colocando, então, o movimento indo de menos A sobre 2 até mais A sobre 2 para que o comprimento total seja A. Tá? Na verdade, esse problema, quando a gente vai resolver, você tem essas duas possibilidades, né? Ou colocar a caixa simetrizada em relação à origem, como está feito aqui, ou colocar ela de 0 até A. As duas formulações têm vantagens e desvantagens. A gente vai ver quando a gente for calcular isso já no próximo capítulo, a gente vai resolver esse problema pela equação de Schrödinger, e a gente vai ver que, né, os dois têm vantagens e desvantagens, mas é a mesma coisa, né? Só uma questão de escolha. Então, tá aqui. Então, esse é o esquemão, né? Então, o momento vem e troca de sinal. Então, eu estava só comentando que isso é idealizado. Em geral, o potencial não cresce abruptamente de zero para infinito. Então, o movimento mais realista seria a partícula vir aqui, ela diminui o momento suavemente, mas de forma rápida, e vem para cá. Então, na idealização, a gente faz a transição instantânea de um momento para o outro. Em particular, o oscilador harmônico é um caso onde a transição é super suave. Né? Ele vem aqui, para, volta, para e volta. Aqui é um caso onde ele é realmente bastante abrupto. Mas é muito fácil calcular, então. Então, está em uma dimensão. O momento é simplesmente mx ponto, né? A gente sabe o que é. E o que a gente quer fazer, integral de p dx, é novamente a área dessa figura. Qual que é a área dessa figura? Ora, esse comprimento é A, né, de menos A sobre 2 a mais A sobre 2, vezes essa altura, que é P, é 2P. Né? Eu vou de mais P até menos P. Então, essa altura toda tem tamanho 2P e esse comprimento tem tamanho A. Esse 2 devia estar do lado de cá. Né? A vezes 2P é a área desse retângulo que apareceu aí. De menos A sobre 2A sobre 2 dá um A, e de menos P até mais P dá um 2P, que é essa altura. Então, a integral é 2P vezes A, tá? A área disso aqui, e isso tem que ser NH. Então, a gente vai quantizar o momento dessa partícula, o momento tem que ser quantizado, e, portanto, a energia, como é P2 sobre 2N, vai ser quantizada também. Tá? Então, P, então voltando aqui, né? O P vai ser NH dividido por 2A, está escrito aqui. Se eu colocar um π em cima e embaixo, o H sobre 2π vira um H cortado. Então, eu tenho NπH cortado sobre A. Então, esses são os valores possíveis do momento de uma partícula nessa caixa. As energias, então, vão ser P2 sobre 2N. Eu substituo o P, então dá N2π2H2 sobre 2NH2. Tá? Então, essas são as energias da partícula no poço infinito de potencial, e esse resultado é exato. Tá? O N começa de 1, tá? O N não começa de 0, começa de 1. E esse resultado é exato, ele bate com a mecânica quântica. Aqui, nesse caso, não aparece aquela energia de ponto zero que a gente viu no oscilador harmônico. A energia de ponto zero é o próprio N igual a 1. Tá? Não tem N igual a 0, então a gente começa em 1, e a energia do estado fundamental dessa partícula é π2H2 sobre 2NH2. E o legal é que esse problema ele conecta de novo com aquelas ideias do Bohr, do de Broglie, de encaixar ondas, né, no seu movimento periódico. Então, olha só, o P que a gente quantizou, ele é H sobre lambda, certo? Esse é o comprimento de onda associado a essa partícula. Então, se a gente substituir o P por NH sobre 2A, a gente calcula o lambda.
Então, os lambdas vão ser quantizados, né? Os lambdas N vão ser, então, se o H morre, eles vão ser 2A sobre N. Tá? Então, esses são os comprimentos de onda possíveis dessa onda na caixa. Então, você tem, por exemplo, para N igual a 1, o comprimento de onda associado ao estado fundamental da partícula é 2A. Então, A, que é o comprimento da caixa, é meio comprimento de onda. Então, se a gente desenhar aqui a onda nessa caixa, ela começa aqui no zero, vem, bate aqui e acabou. Você vê que a gente não completou a onda. Meio comprimento de onda encaixa direitinho aí. Ela vai a zero nas pontas, onde o potencial vai para infinito. Então, você vê a partícula não pode entrar dentro do potencial infinito. Então, a probabilidade de eu ter ela, de eu encontrar a partícula ali, tem que ser zero. Então, ela vai, a função de onda, né, a onda representa a partícula, vai a zero aqui nas pontas, correspondendo ao fato de que daí para frente vai ser sempre zero, um lado ou para o outro. Para n igual a 2, então eu tenho um comprimento de onda, que encaixa certinho, n igual a 3, n igual a 4 e assim por diante. Então é como se fosse uma corda vibrante dentro, né, que está amarrada nas pontas. Então, né, os modos normais de uma corda de comprimento A tem a cara das funções de onda da partícula na caixa. E notem que, se a gente olhar para esses problemas que nós resolvemos, né, o comportamento das energias, dos níveis de energia possíveis são bastante distintos, né? Nesse caso aqui, da partícula presa na caixa, as energias vão aumentando com n ao quadrado. Então, a energia do estado fundamental é uma vez essa constante aqui. No primeiro estado citado, quando n igual a 2, é 4 vezes a constante, depois 9 vezes, 16 vezes. Então, os níveis vão se espaçando bastante, um em relação ao outro, por causa dessa dependência com n ao quadrado. No oscilador harmônico, os níveis de energia que nós obtivemos são lineares com n. Então, eu teria 1h cortado ômega, 2h cortado ômega, 3h cortado ômega e assim por diante. E no átomo de Bohr, eu acho que eu não tenho aqui a expressão dos níveis, mas a gente lembra que os níveis de energia vão com 1 sobre n ao quadrado. Né? Então, eles vão ficando cada vez mais pertinho um do outro. Né? Então, todos os problemas das energias são quantizadas, mas a maneira com que ela é quantizada, né, a cara da energia em função de n, é bastante diferente em cada problema. Então, você tem, né, a energia do átomo de hidrogênio vai a zero quando n vai para o infinito. No oscilador harmônico, elas são igualmente espaçadas. Na caixa, elas vão com n ao quadrado. Então, obviamente, não basta ter essa ideia de quantização, você tem que realmente determinar, né, a dependência da energia, não só com n, mas com os parâmetros do problema. Tudo bem? Perguntas? Em termos aqui dos cálculos em si, tudo ok? Que eles estão acompanhando? Você vê que todos esses cálculos que nós fizemos, na verdade, eu estou escapando de fazer integrais, porque eu estou fazendo essas figuras no espaço de fases. Né? Então, é bacana que a gente faz essas integrais todas só olhando o desenho e não tem que fazer a conta. Mas, se der tempo, eu vou voltar e fazer essa daqui para vocês. Vou tentar fazer aqui com a minha mesinha nova. Então, tá. Então, eu vou fazer um último exemplo, antes dos comentários finais aqui, que é o átomo de Sommerfeld. O átomo de Sommerfeld é igual ao átomo de Bohr, só que ele considera as órbitas elípticas. Então, nesse caso, a coisa mais complicada, eu não vou fazer o cálculo completo, porque ele é realmente
cabeludo, né? Vai aparecer uma integral, aí a integral da quantização do movimento radial é bem complicada, mas eu vou dar umas indicações para vocês, se vocês quiserem olhar como faz, eu indico para vocês onde é que está feito. Então, o que acontece no modelo de Sommerfeld? Está aqui de novo, né, a lagrangiana, em coordenadas polares. Eu escrevi explicitamente o potencial. O potencial é atrativo, né, então ele é menos 1 sobre R. Mas como a lagrangiana é T menos E, a gente tem um sinal positivo. Então, novamente, os momentos conjugados são os de sempre. Então, PR, DL, DR ponto, dá MR ponto. Pφ, DL, dφ ponto, dá o momento angular. E nós temos, então, a energia. Eu vou escrever, então, agora a energia em termos dos momentos, né? Então, isso aqui, na verdade, é newtoniano. Então, aqui, nesse caso, a energia cinética mais energia potencial, então, energia potencial é negativa. Onde tem R ponto, eu substituo PR sobre M, vai ficar PR ao quadrado sobre 2M. Onde tem Φ ponto, a gente substitui Pφ sobre MR2. Então, como vai ficar um Φ ponto ao quadrado, vai ter um R4, um pedaço cancela e sobra um R2 aqui embaixo. Tá? Então, isso aqui é a newtoniana ou a energia, né, escrita em termos dos momentos conjugados, as coordenadas R e θ. Lembrem, se vocês lembrarem das equações de Hamilton, a equação para o momento é que P ponto é menos DH dQ. Né? Então, P ponto, as equações de Hamilton são Q ponto é DH dP, P ponto menos DH dQ. Então, olha a equação, por exemplo, para Pφ ponto. Pφ ponto seria menos DH dφ, que é a sua coordenada conjugada. Quando você olha, aqui não tem φ. A energia, né, ou hamiltoniana, não depende de φ. Ela depende de PR, de Pφ e de R. A coordenada φ não está lá. Então, DH dφ é zero. Portanto, Pφ ponto é zero e Pφ é conservado. É a expressão da conservação do momento angular via as equações de Hamilton. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos supor, então, que o movimento aqui é elíptico. Então, eu tenho uma órbita elíptica. Eu vou construir, então, como é costume, né, colocar o foco da elipse no centro de coordenadas, em vez de colocar o centro da elipse na origem de coordenadas. A gente põe o foco. Então, aqui as coordenadas polares são essas. Quando o elétron está aqui, esse é o R e esse é o φ. Então, o R, ao longo do movimento, varia com o tempo, certo? Ele vai do seu máximo aqui, passa pelo mínimo quando está aqui, volta para o máximo. Então, você tem esse movimento periódico, mas o R não é mais constante. Então, eu vou ter que quantizar a parte radial também. O φ, ele continua periódico. Φ de t não é mais linear com o tempo. Quando a gente resolver a equação de φ em função do tempo, a gente vai ver que ele tem uma dependência um pouquinho mais complicada, mas ele é periódico e o momento angular é conservado. Então, a minha regra de quantização, eu tenho duas regras de quantização, um número quântico associado à direção φ e um número quântico associado à direção f. Eu tenho que fazer as duas coisas. Então, vamos para a primeira regra, integral de Pφ dφ. Então, Pφ é constante, integral em dφ dá 2π, isso é NφH. Então, mesma coisa de sempre, Pφ, que é o momento angular, vai ser NH cortado, quando eu dividir pelos 2π. E eu vou, então, querer saber como é que eu trato essa segunda regra de quantização. Então, como é que eu faço isso? Olha, vamos voltar para a minha energia. E onde aparecia o Pφ, eu vou substituir pelo seu valor quantizado, que é NH cortado, certo? Então, eu vou pegar essa expressão aqui, onde tem Pφ, eu substituo pelo seu valor possível, que é NH cortado. E agora eu tenho uma expressão que envolve o PR e o R, e a energia.
Então, eu faço aquela mesma coisa que eu falei que eu ia fazer no oscilador harmônico e não fiz, né? Eu isolo o PR. Então, multiplica tudo por 2n, passa esses caras para o lado de lá e tira a raiz quadrada. Então, eu tenho aqui PR em função de R. Então, note que é uma expressão complicada, né? Tem uma constante, 1 sobre R2, 1 sobre R. E eu tenho que integrar isso em R ao longo do movimento, né? De R mínimo até R mais, de R mais até R mínimo. Então, fazer essa integral toda, ver o que dá para poder quantizar. Então, essa é a integral difícil de fazer. Tá? O Sommerfeld fez essa integral, e ele fez por um método bem bacana. Se vocês quiserem ver como isso aqui é feito por um método de resíduos, você vê que essa expressão tem um polo, quando R igual a zero, o PR vai para infinito. E quando o PR vai para infinito, isso aqui, na verdade, tem dois polos, tem um polo em zero e um polo em R igual a infinito, que precisa trabalhar um pouquinho para enxergar o polo no infinito, mas dá para fazer integral por resíduo. Mas ela é sutil, tem várias sutilezas ali. Se vocês quiserem ver essa integral feita, olhem ali na minha página, tem um item que são notas de aula e tem o meu livrinho de mecânica clássica. Então, tem um apêndice ali, onde eu faço essa integral pelo método dos resíduos. Quem quiser pode olhar, dar uma olhada lá, mas eu não vou fazer aqui porque é realmente bem complicado. Mas o que acontece é o seguinte, uma vez que você fez essa integral, de um jeito ou de outro, você integrou em R, então o R sumiu, e vai aparecer aqui uma função, né, resultado da integral, que vai depender da energia, vai depender do Nφ e dessas outras constantes que estão aí na integral. O R some. Então, você vai ter uma certa função de E e de Nφ, que vai ser igual, então, a NRH, que é a nossa regra de quantização. Então, daqui, feita a integral, eu resolvo para E e escrevo E em função de NR e de Nφ. Tá? Então, feito isso, eu vou pular essa etapa só mostrar o resultado que dá. Então, ao fazer essa integral e resolver para E, o resultado é isso aqui. Ó. EN, isso aqui é idêntico ao resultado de Bohr, só que esse N que aparece aqui, ele é, na verdade, a soma do NR e do Nφ. Né? Então, lembrem que eu tenho os dois N's aqui, mas a coisa acontece de tal forma que a expressão final só depende da soma de NR e de Nφ, que eu estou chamando de N aqui nessa expressão. O Nφ é o momento angular, é o número quântico do momento angular, que começa em 1, de 1 até infinito. De 1, ele vai... isso, no princípio de 1 até infinito. E o número quântico radial, ele pode ser zero também. Tá? Por que pode ser zero? Aí são os detalhes da integral ali que a gente faz, mas ele começa em zero e também vai de 1. Tá? Então, apesar de a gente ter um resultado que fique igual ao do Bohr, ele tem um ingrediente a mais que eu vou mostrar agora nessa figurinha aqui. Existe, na verdade, a gente descobre que o átomo de hidrogênio tem degenerescências. Então, olha só. Então, qual que é o estado fundamental de acordo com essa expressão? É quando N igual a 1. O menor valor do N possível é 1 e ele cresce depois. Então, como N é NR mais Nφ, o único jeito de eu fazer N igual a 1 é o Nφ começa em 1. Certo? Então, eu tenho que ter Nφ igual a 1 e tem que setar o NR igual a 0. Então, a única forma de ter N igual a 1, dado que o Nφ começa em 1, é eu fazer o NR igual a 0. Então, isso aqui está representado nessa figurinha aqui. Aqui ele está usando θ em vez de φ, eu copiei do livro. Então, eu tenho momento angular 1, N igual a 1, eu tenho essa órbitazinha circular aqui para o estado fundamental. Quando N é 2, eu estou então no primeiro estado excitado, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter NR igual a 0 e Nφ igual a 2, ou NR igual a 1 e Nφ igual a 1. Nos dois casos, a soma dá 2. Então, são duas órbitas diferentes, com momentos angulares distintos, que têm a mesma energia.
Então, a órbita que tem o maior momento angular é a órbita circular, tá? Que é essa daqui. Essa seria a que o Bohr achou, quando ele não tem movimento radial. Tá? Mas eu tenho essa outra aqui, que é uma órbita elíptica, com N momento angular menor e NR já também diferente de zero. E as duas têm a mesma energia. Então, a gente vai ver que existem duas funções de onda diferentes correspondentes a esses estados. Então, a gente diz que esses estados diferentes são degenerados porque eles têm a mesma energia. Aí, para n igual a 3, você vai ter 3 estados possíveis. NR igual a 0, que é a órbita circular, ou NR igual a 1 e Nφ igual a 2, ou NR igual a 2 e Nφ igual a 1. Então, cada vez que você diminui o Nφ, você tem a órbita mais elongada, que é o menor momento angular. Então, você vai tendo essas configurações orbitais do átomo hidrogênio, que a gente vai recuperar depois na mecânica quântica, que tem a mesma energia. Tá? Essas órbitas, esses estados degenerados, na verdade, a gente também vai ver depois que, quando a gente inclui correções relativísticas ao problema, a gente consegue quebrar essas degenerescências. Então, na verdade, essas energias não são de fato iguais, mas tem correções a essa expressão que envolvem o NR e o Nφ explicitamente e que vão dar, então, pequenas diferenças entre os níveis de energia. Tá? Então, comentários finais aqui dessa aula é que essa regra de Wilson-Sommerfeld foi criticada por Einstein. Então, Einstein tem um artigo que ele publicou em 1917 e ele fala: a regra correta não é aquela que eles propuseram. Na verdade, a regra correta é essa daqui. Você não integra P de Q um de cada vez e impõe isso a um NKH cortado. Você tem que integrar a soma desse produto de PN dQn sobre todos os graus de liberdade do sistema, só que você faz essa integral sobre certos circuitos especiais na superfície de energia e para cada circuito é que tem um número quântico. E o trabalho do Einstein ele está traduzido aqui na Revista Brasileira de Física. Em 2005, teve um volume especial sobre o Einstein, então tem essa tradução aqui do artigo, vale a pena dar uma olhada. Eu fiz a revisão da tradução do alemão, eu só revisei a parte da física, e eu fiz um pequeno artigo de introdução aqui, que está logo antes do artigo em si. É muito bacana, o Einstein, você vê que ele conhecia a mecânica clássica profundamente. Ele diz que a regra do Sommerfeld está errada porque P de Q não é um invariante canônico. O que é um invariante canônico é essa soma, isso tem que ser preservado, tem toda uma série de considerações ali que ele faz. E ele também comenta que existiria uma série de movimentos periódicos onde você simplesmente não conseguiria achar esses circuitos de integração apropriados. E esses tipos de movimento depois vai se descobrir, vai se relacionar com movimentos caóticos. Então, movimentos classicamente caóticos são impossíveis de quantizar pela essa regra do Sommerfeld e do Einstein, e esse artigo dá origem, então, embora não apareça esse nome, a essa teoria de caos quântico. Então, é bacana quem tiver interesse dar uma espiada nesses artigos aqui. Eu acho que isso aqui você pode entrar na revista e abaixar, não tem nenhum tipo de... É gratuito. Né? Então, acho que é isso que eu queria falar hoje. Talvez, se vocês quiserem, eu posso tentar ver se eu consigo, se minha letra não fica muito ruim aqui, fazer aquela integral do oscilador harmônico, só para a gente praticar um pouquinho aquele tipo de cálculo. Vocês têm perguntas, comentários, alguma coisa? Prof. Diga. Antes, você pode voltar no exemplo 2? Claro. Deixa eu...
Ops, aqui, o exemplo 2, esse aqui. Aí, eu queria entender como é que mr quadrado φ ponto se tornou esse mr nid φ. O que é esse nid? Aqui? É. Tá, então, primeiro, só fiz dl de φ ponto, né? Deu esse resultado. Então, o que eu quero mostrar aqui é que isso aqui, de fato, é um momento angular. Então, o que eu estou usando? Olha, a velocidade, essa energia cinética é a componente da velocidade radial ao quadrado e a componente da velocidade angular ao quadrado. Então, a velocidade radial é r ponto. A velocidade angular é rf ponto. Certo? Então, isso aqui é a velocidade radial ao quadrado mais a velocidade angular ao quadrado. Então, rf ponto é o que eu estou chamando de V índice φ. Aqui é um V. Então, um V índice φ. Então, é a velocidade na direção φ. Então, esse cara aqui eu posso escrever como mr, deixo um R aqui, e o rf ponto eu substituo pela velocidade na direção angular. Então, você vê quem que é o momento angular, né? É r vetor v. Então, r vetor v eu posso pensar como sendo a coordenada radial vezes a velocidade perpendicular a ela, que é o v'. Então, por isso que isso aqui é um momento angular. É só para ter certeza que esse cara aqui é um momento angular. Tá claro? Tá sim. Ah, beleza. Eu só não tinha entendido que era um V, aí eu... Tá, entendi. Porque essas letras às vezes ficam meio... entendi exatamente o que era. Legal. Então, é bacana isso porque o momento canonicamente conjugado a um ângulo é o momento angular, né, que faz bastante sentido. Tem mais uma pergunta aqui, no exemplo 4, não entendi direito como a energia, então vamos lá, no exemplo 4. Então, deixa eu ver, eu não sei se eu entendi exatamente sua pergunta, Alexandre. Não entendi como se a energia... você podia... como se obter energia. Beleza, tá. Então, a energia, a lagrangiana é a energia cinética menos a energia potencial. A energia, então, simplesmente seria a energia cinética mais energia potencial. Então, a energia cinética é esse cara, a energia potencial é menos esse cara. Então, o que eu estou fazendo aqui com a parte cinética é escrevendo a energia cinética em termos dos momentos, em vez de usar as velocidades. Então, esse R ponto que está aqui, eu vou substituir por PR dividido por M. Então, aqui vai ficar PR2 sobre M2. Então, um dos M's cancela, fica PR sobre 2M. O φ ponto, eu vou substituir por Pφ dividido por MR2. Então, como eu elevo ao quadrado, vai ficar o Pφ ao quadrado, que está aqui. Embaixo vai ficar um M2R4. Então, o M2 mata um M, sobra um M. O R4 mata um R2, fica um R2. Então, é só a energia cinética escrita em termos dos momentos. Porque essa aqui é essa coisa da formulação de Lagrange com a formulação de Hamilton. Né? A Lagrange, você escreve sempre coordenadas e velocidades. Na formulação hamiltoniana, é sempre coordenadas e momentos conjugados. Então, você tem que sair da Lagrangiana, descobrir quem são os momentos e aí reescrever essas coisas em termos dos momentos. Tem um detalhe aqui que talvez seja importante falar. Como que você obtém a hamiltoniana a partir da lagrangiana? Em geral, a hamiltoniana é energia cinética mais energia potencial. Então, simplesmente você substitui as coisas como eu fiz aqui. No entanto, a coisa mais geral a fazer é escrever a hamiltoniana como uma transformada de Laplace da lagrangiana. Quer dizer, E, o OH, né, a hamiltoniana, é PQ ponto menos L. E isso, em geral, resulta nisso que nós estamos fazendo aqui. Mas nem sempre, né?
casos onde a lagrangiana depende linearmente das velocidades, por exemplo, quando não é quadrático, quando você tem, por exemplo, um campo magnético atuando sobre as partículas, onde a hamiltoniana é um pouco mais complicada. Tá? Mas nesses casos aqui de energia cinética mais potencial simples, é simplesmente reescrever em termos dos momentos que a gente tem a energia. Tá mais claro? Mais perguntas aqui, detalhes que vocês não entenderam? Ok, então só para terminar, deixa eu fazer uma coisa aqui então. Deixa eu parar essa aqui, deixa eu deixar isso aqui do lado, só um segundo. Eu vou... eu não sei se isso vai funcionar, vamos ver. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui esse quadro branco. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui direito. Então tá, então no caso do oscilador harmônico, eu falei que uma das maneiras de fazer era fazer então a regra de quantização assim, eu integrar de menos a até a o P de x dx, certo? Minha letra aqui vai ficar bem ruinzinha, não sei se vai ser muito compreensível. E isso aqui então a integral de menos a até a, como esse negócio é simétrico, eu ainda vou substituir por 2 vezes a integral de 0 até, na verdade, até a. Isso. Do quê? Do P de x. Então, você lembra que o P de x era 2NE menos M2 ômega 2 x2 dx. Tá? Então, como é que a gente faz essa integral se a gente quiser fazer isso aqui na força bruta? Então, a ideia é a seguinte, eu vou primeiro fatorar, tirar esse 2m da raiz, é uma constante, eu vou puxar esse cara aqui para fora. Oi? O correto não seria 4 vezes essa integral? Isso, 4 vezes. Tem um 2 a mais que a gente vai ter que colocar. Como eu já comecei de menos a até a aqui, mas na verdade a integral fechada é 2 vezes essa que eu estou fazendo. É isso mesmo. A gente vai ter que colocar um 2 a mais no final. Bem lembrado. Então, isso aqui, ó, quando eu tiro esse cara, aqui fica 1, e aqui vai ficar menos M2, ômega 2, X2, sobre 2M. Então, um desses M's aqui vai cancelar, né? Então, tá, dx. Então, o truque aqui, primeiro, eu vou fazer uma mudança de coordenadas. Eu acho que dá para fazer diretamente aqui, que é o seguinte, eu vou chamar x do seguinte, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer uma raiz de 2e, para cancelar aquele 2e do denominador, sobre m ômega 2. Deixa eu ver, eu vou fazer aqui seno θ. Tá? Então, quando eu faço isso, esse cara que está dentro da raiz vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ, que é cosseno ao quadrado de θ, sai da raiz como um cosseno, certo? E eu vou ter que fazer o dx. Então, dx, derivado de seno é cosseno, então vai ficar o mesmo fator, cosseno de θ, dθ. Então, vamos ver o que sobra aqui, ó. Então, eu tenho essas constantes que já estão aqui fora. 2ME. Vai ter uma constante que vai vir do dx, que é outra raiz, 2e
Eu espero que com o tempo minha letra melhore aqui. 2e sobre m ômega 2. E o que sobrou da integral? Então, ó, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, sai da raiz como um cosseno. Tem um outro cosseno que vem daqui. Então, isso aqui vai ser integral de cosseno ao quadrado. De onde até onde? Então, isso aqui vai indo de 0 até A. E A, deixa eu escrever aqui no cantinho, A é igual, eu estou lendo aqui do lado, vocês não estão vendo, é 2e sobre m ômega 2. Que é exatamente a constante que ficou aqui, né? Então, vamos ver. Quando x igual a 0, θ é 0. Quando x for A, que é exatamente essa constante, o seno tem que ser 1. Então, o θ é π sobre 2. Certo? Então, vamos fazer essa integral e ver o que dá. Aqui do lado de fora, as constantes que sobraram, então, são... Ó, esse m que está aqui, vai matar esse m que está aqui. Esse 2, essa raiz de 2 com essa raiz de 2, sai um 2 da raiz, então dá um 4, junto com esse 2. O e sai da raiz e sai um ômega da raiz. Certo? Esse é o fator que está ali na frente. Agora, a integral, como é que eu faço isso? Então, agora eu tenho que trabalhar com esse seno ao quadrado. O jeito é fazer o seguinte, ó, cosseno ao quadrado, cosseno de 2θ, deixa eu fazer aqui. Cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E esse seno ao quadrado aqui eu escrevo como 1 menos cosseno. Então, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E, portanto, esse cosseno ao quadrado de θ eu posso escrever como 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Tá? E esse é o cara, então, que eu vou integrar de 0 até π sobre 2. Então, vamos integrar direto aqui. Então, a integral de meio é θ sobre 2. Tá? Depois eu aplico entre 0 e π sobre 2. Então, estou integrando esse 1 sobre 2 da integral de θ ao próprio θ. A integral de cosseno é seno. Então, vai ficar aqui seno de 2θ, mas cai um fator 2, certo? Então, vai ficar um 4 aqui embaixo. Isso aqui vai ter entre 0 e π sobre 2. Então, vai dar 4e sobre ômega. No π sobre 2, eu tenho, então, aqui um π sobre 4. Seno de 2 vezes π sobre 2 é um seno de π que é 0. Então, não contribui. E no 0, θ é 0, seno de θ é 0, então é só isso mesmo que sobra. Então, isso aí vai dar πe dividido por ômega. Tá? Esse é o valor da integral. Então, vamos aqui pegar uma folha nova aqui. Então, o que a gente tinha que fazer? Eu tinha que fazer a integral fechada de p de x. Então, isso era 2 vezes a integral que eu fiz, certo? Que deu, quanto que deu? Eu esqueci, deixa eu voltar aqui. Deu πe sobre ômega. E isso deve ser igual a NH. Então, a gente passa o 2π dividindo, dá um H cortado. E dá aqui, então, o resultado que a gente obteve também pela integração direta no espaço de fase, né, no plano PQ. A gente identifica aquilo como uma elipse e a coisa sai direto, sai um pouquinho melhor. Ok? Então, eu vou parar por aqui, acho que tá bom por hoje.
Então, novamente, refaçam esses exemplos, né? Então, todos esses casos que nós vimos aqui, menos o incluindo o átomo de hidrogênio, nós vamos resolver quanticamente. Então, já na semana que vem, ou logo em seguida, a gente vai fazer, assim que a gente entender como é que funciona a equação de Schrödinger, como é que a gente trata, como é que a gente resolve, nós vamos fazer a partícula na caixa, vamos resolver isso exatamente, encontrando as funções de onda e tudo, o oscilador harmônico, e o átomo de hidrogênio vai ser o último tópico. Então, a gente vai ver que a gente vai resolver diretamente, e essas órbitas que o Sommerfeld encontra, aquelas degenerescências, já vão aparecer naturalmente, mas sem esse tipo de regra de quantização. Isso aqui não existe dentro da mecânica quântica, né? A quantização de energia vai sair como um requerimento de resolver a equação de Schrödinger com condições de contorno apropriadas. E da onde que vem, né, esse tipo de regra? Isso só foi entendido muito mais tarde como uma aproximação das equações de Schrödinger, né? Então, tem esses métodos aproximativos, tipo método WKB, coisa que vocês vão ver em quântica mais para frente, que de fato dizem, se você fizer um tratamento quântico aproximado, essas regras de quantização antigas emergem como uma aproximação da teoria exata. E aí o ciclo se fecha e a gente entende todas essas coisas. Então, acho que é isso por hoje. Eu não sei se vocês tenham mais perguntas, querem ver, mas tem uma pergunta. Ok. Então, eu acho que é isso. Então, pensem para quarta-feira. Então, quarta-feira eu queria fazer uma revisão dessas últimas aulas, repassar esses slides de novo, retomar alguns conceitos e fazer alguns exercícios da lista. Talvez acho que a Joyce também está fazendo, eu vou conversar com ela, mas me mandem por e-mail pontos que vocês queiram que eu esclareça ou exercícios que vocês queiram que eu faça e a gente discute isso na quarta-feira. Diga. Eu só ia comentar que é muito legal quando você usa agora o quadro branco aí da tela, porque você começa a acompanhar, eu acho... Com certeza, eu tenho consciência disso. Eu realmente agora eu comprei isso aqui, chegou essa semana, e eu acho que vocês veem que minha letra vai ficar horrível aqui, é difícil escrever aqui, mas eu acho que vale a pena, porque acho que dá tempo de vocês absorverem, né, o material. O slide é muito rápido. Então, essas aulas que eu demoraria 2 horas, em 50 minutos acabou, né? Porque está tudo escrito, né? Você só vai lendo, e isso é muito ruim. Eu não gosto de dar aula com slide, mas eu vou tentar fazer um misto, porque acho que fazer tudo aqui nessa lousinha vai ser difícil, porque é difícil de manipular, né? Essa canetinha, se com o tempo eu conseguir pegar mais prática, eu vou usar mais, mas eu vou tentar usar bastante. Então, e vocês também, vocês podem fazer isso, quando tiver uma passagem que foi rápido, não ficou muito claro, o professor faz de novo, abre a lousinha e faz de novo. Eu acho que mesmo que a letra fique feia, eu acho que pode valer a pena fazer. Legal que vocês gostaram da aula aí, obrigado aí pelos comentários. Então, acho que é isso. Boa semana aí. Então, façam isso. Quem quiser, me manda por e-mail pontos que vocês queiram rever e a gente faz isso na quarta-feira. Eu vou deixar a aula de quarta-feira inteira para a gente só fazer revisão, fazer exercícios, que nós estamos com bastante tempo. Ok? Então, é isso. Vou interromper a gravação.